teus testemunhos, por isso a minha alma os observa. Salmo 119, versículo 129. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Pai, muito te agradecemos, ó Deus, porque a despeito da nossa condição de sermos quem somos, ó Deus, ainda assim, Tu olhaste para cada um de nós e nos trouxeste aqui. Muito obrigado. Um momento também, ó Deus, agradecemos também o momento que vamos ouvir a Tua palavra por intermédio de Teu servo, ó Deus, reverendo, que ele possa, ó Deus, falar, estar escondido atrás da Tua cruz, ó Deus, e que possa estar nas Tuas mãos e que a Tua voz esteja na Tua boca, para que ele possa falar e nós possamos ouvir aquilo que tens para cada um de nós. Continua conosco, ó Deus, fortalece-nos. Sabes que somos pó, que não somos nada, mas é confiado no nome santo de Cristo Jesus que nós oramos, que nós suplicamos, ó Deus, as Tuas bênçãos, o Teu favor. Continua conosco, nós pedimos. Amém. Meus amados irmãos, nós vamos abrir a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas. Estaremos lendo capítulo de número 5. Lucas capítulo 5. Os versos 17 até o verso de número 26. Peço que acompanhem, por gentileza, a leitura do texto. Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso de número 17. Se eu falei 18, corrijo. Verso 17, até o verso de número 26. Acompanhe, por gentileza, a leitura do texto. E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus estava ensinando e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado no leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando no meio das pessoas diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. E os escribas e fariseus começaram a pensar: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados a não ser um que é Deus? Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse-lhes: o que vocês estão pensando em seu coração? O que é mais fácil? Dizer os seus pecados estão perdoados ou dizer levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E imediatamente ele se levantou diante de todos e, pegando o leito em que até então estava deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram muito admirados, davam glória a Deus, cheio de temor, diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Esta é a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, hoje eu quero falar sobre o amor de Jesus. E falar sobre este afeto, este sentimento, é falar sobre algo que está extinto na humanidade. Nós vivemos o fracasso do amor. Lembro num período da história geral
que nós tínhamos a época do romantismo. Quem estudou história deve lembrar a respeito deste período. O amor, ele privilegia as emoções, a subjetividade e o individualismo. Mas o amor verdadeiro é o amor expresso em Jesus, como segunda pessoa da Trindade, em Deus Pai, primeira pessoa. E aí, queridos irmãos, nós começamos dizendo que o amor está se extinguindo. A palavra de Deus diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Vamos pensar um pouco, e na minha maneira introdutória, falar sobre a questão eclesiástica, a igreja. Já temos percebido isso? Já temos identificado que até entre nós estamos perdendo aquilo que é a essência da vida e do Evangelho, que é o amor. E a perda ou esfriamento deste amor, ele tem acontecido com relação a Deus, de maneira vertical, ele tem acontecido entre os pares, de maneira horizontal. Lucas, ele está relatando algumas coisas para Teófilo. Você percebe no início deste evangelho que são relatos de Lucas a Teófilo. E essa mensagem, meus irmãos, nós precisamos pensar no sentido que ela alcança também a cada um de nós. Precisamos olhar e entender aquilo que envolve a gente, o que nos toca, que o nosso coração, que a nossa vida, ela não deve ser pautada apenas em necessidades. O que você veio aqui nessa noite? O que te moveu? Foram as suas necessidades ou foi o teu amor? O maior problema que nós estamos enfrentando diz respeito também ao relacionamento com Deus. A narrativa que nós lemos, que fala a respeito da cura de um paralítico, ela não está apenas pautada na ênfase que é a cura. É verdade que nós olhamos aqui no Evangelho de Lucas, nos textos anteriores, muitos milagres. A pesca maravilhosa começa no capítulo de número 5. A cura de um leproso, nos versos de número 12 até o verso de número 15. E agora o verso de número 17, até o verso de número 26, que nós lemos aqui, parece que em primeiro momento a ênfase do texto primariamente está no prodígio, no sinal e na cura. Mas nós precisamos olhar o texto com uma amplitude um pouco maior, com mais profundidade, e olhar para esse texto, e a gente sabe que ali, em torno de Jesus, há um grupo de pessoas. Vamos destacar, irmãos, alguns personagens do texto que nós lemos. Temos ali os religiosos, os escribas, os fariseus. Estão ali, desceram de todas as aldeias da Galiléia, diz o verso de número 17, da Judéia e de Jerusalém. Eles estão então em torno de Jesus, o ouvindo.
aquele que está ensinando para a multidão e para este grupo de líderes religiosos. Há alguns outros personagens no texto. Há o paralítico, que é levado pelos seus amigos, que são outros personagens. Então nós temos os religiosos, nós temos o paralítico, nós temos os amigos do paralítico e nós temos Jesus. Os religiosos estão ouvindo a Jesus. Eles estão admirados com o poder de Jesus em curar muitos doentes. Mas, queridos irmãos, o que é que eles estão fazendo ali? Será que efetivamente o desejo deles é aprenderem ou acharem algum erro em Jesus? E aí, o que acontece é que esses homens, esses religiosos, eles estão tomados de muito conhecimento e em alguns momentos se acham mestres, conhecedores de si mesmos e conhecedores de outros também. Mas o grande problema dos escribas e fariseus é que o conhecimento deles estava divorciado da prática. Ou seja, a ortodoxia, o conhecimento, estava divorciado da ortopraxia. O problema deles não é conhecimento. Eles conheciam bastante a palavra. Eles conheciam bastante a lei. Eles eram os guardadores da Torá. Mas sabe, queridos irmãos, e aí a gente precisa olhar para esse grupo de religiosos, em algum momento nos avaliarmos se o nosso conhecimento, o domínio das letras, eles estão separados da nossa vida prática. E muito mais que isso, se esse conhecimento que nós temos, ele está separado da compaixão. Saber sem compaixão, saber sem amar. Isso não tem efeito algum. Não basta nós sermos conhecedores, professores, doutores e fazermos de uma fé uma religião, no sentido de uma religiosidade, onde os nossos fundamentalismos ou as nossas ideologias religiosas, elas sejam maiores do que aquilo que deve ser a marca do que é o Evangelho de Jesus, que é o amor. É preciso, então, meus amados irmãos, olharmos para as Escrituras humildemente. Eu gosto muito daquele texto que Jesus, ele revela de maneira muito sábia a respeito da admiração dele. Ele está orando para o Pai, Jesus está orando para o Pai, orando ao Pai. E ele vai dizer: Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor não revelaste essas coisas aos sábios e aos entendidos, mas o Senhor revelaste aos pequeninos. Tem gente que é humilde, tem gente que é até iletrado, mas consegue entender aquilo que o conhecedor, que o mestre, que o doutor não consegue entender. O Evangelho, que é muito simples. E sabe,
Uma das ações aqui desse grupo de escribas e fariseus que descem para ver e ouvir os ensinamentos de Jesus é que eles estão ali com a motivação de criticarem. Chamamos isso de criticismo. Eles estavam ali procurando algum ponto, procurando alguma falta, para que pudessem criticar. A intenção não era o aprendizado, no sentido de guardarem para eles e apontarem não para o outro, mas para si mesmo as suas faltas. Ou criticarem o próprio Senhor Jesus, que logo a seguir nós percebemos que eles assim o fazem. Uma das marcas do farisaísmo é a crítica. Esse não é o nosso lugar. O lugar da igreja não é apontar os erros, não é julgar os outros, não é apontar os dedos. É isso que estão ali aqueles homens doutores da lei. Uma das coisas que marca também os religiosos é que eles são orgulhosos, porque eles se acham donos da verdade e não admitem, em hipótese alguma, sofrerem mutação. Eu quero dizer no sentido de mudarem, de evoluírem, de crescerem, se colocam como absolutos, a ponto de serem maiores do que a própria Bíblia. E o legalismo que é comum entre os escribas e fariseus é que eles colocam os seus pensamentos, os seus conceitos até acima da própria palavra de Deus. Esse grupo de pessoas, eles têm um problema, porque o problema deles é não negociarem aquilo que é negociável. E negociarem aquilo que é inegociável. Tem coisas que a gente defende e a gente até coloca na Bíblia. Olha, se não tiver na Bíblia, tinha que colocar, porque isso é errado. É a gente não negociar aquilo que é negociável. Não está dentro das Escrituras Sagradas, mas a gente pontua, porque é o que a gente pensa, que a gente acha é a nossa soberba ou o nosso orgulho. Estou falando de maneira genérica, e o meu lugar aqui também não é de criticar ninguém, não fazendo como eles. É só observarmos o comportamento dos escribas e fariseus. Eles se colocavam com a mão fechada em algumas ações que eram para elas estarem abertas. Eles se colocavam com a mão aberta em algumas coisas que precisavam estar fechada. É isso que está acontecendo aqui entre esse grupo. A outra questão é o sentimento, um outro afeto, que é a raiva. O conteúdo e o discurso desse grupo de religiosos são conversas e falas maldosas, raivosas, a ponto deles demonstrarem esse sentimento contra
o próprio Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E aí eu trago, que talvez seja uma das nossas dificuldades, é nos esvaziarmos. E aí eu trago para a nossa realidade comum. A gente se colocar humildemente com a intenção e o desejo de aprender. E de reconhecer a sua necessidade do aprendizado e reconhecer em algum momento a sua falta, o seu erro. Quebrantamento deve ser, ou deveria ser, a marca deste grupo aqui. Agora a gente vê os outros personagens, que são os amigos do paralítico. Jesus está cercado por uma multidão que o ouve, que estão atentos aos seus ensinamentos. Impossível chegar naquela casa. E aqueles amigos, eles ouviram falar de Jesus. Os amigos daquele paralítico, eles sabiam da autoridade de Jesus, eles estão vendo as curas, os milagres. Aquele homem que tem poder sobre a natureza, de acalmar o mar, de colocar na rede peixe que não tinha, ou seja, de fazer a multiplicação de peixes, de ver um povo faminto e alimentar uma multidão apenas com 5 pães e 2 peixinhos, de ver ele curar um leproso, de ver ele dar vista a um cego. Então, esses amigos, eles veem em Jesus autoridade, alguém plenamente capaz. E aqueles amigos, eles olham para o amigo deles, que é um paralítico. E, reconhecendo o poder de Jesus, a autoridade de Jesus, eles vão procurar a Jesus. E você percebe no texto que a ênfase de Jesus, ao perceber que ele lá naquela casa, e de repente abre-se o telhado, e aqueles homens guiando todas aquelas cordas, e com aquele homem na maca, descendo exatamente na frente de Jesus, Jesus se admira não com a fé do paralítico, mas com a fé dos seus amigos. Lucas então está contando essa história a Teófilo, e essa história que é contada também para aqueles que estão ali. E aí, meus amados irmãos, acontece algo que é contrário às expectativas dos amigos do paralítico. Diz o verso de número 20, vendo-lhes a fé, ou seja, vendo-lhes a fé. Então, vendo a fé de quem? Lhes, a fé deles, e não do paralítico. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Jesus vê a fé dos amigos e disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. Parece contraditório, esquisito e estranho, porque o desejo daqueles amigos era que o seu amigo fosse curado da paralisia.
e não que os seus pecados fossem perdoados. Mas aí, meus amados irmãos, há uma lição extremamente importante para nós olharmos e aprendermos aqui, que nem tudo aquilo que é importante é urgente. O que te trouxe aqui pode ser algo extremamente importante para você, e talvez até alguém tenha te trazido aqui da mesma forma, e é admirável, sim, a ação daqueles amigos do paralítico de conduzirem aquele coxo a Jesus. Há uma lição para nós, que nós precisamos conduzir as pessoas a Jesus. Jesus não critica a ação deles, muito pelo contrário, ele admira a fé daqueles homens. Só que a nossa necessidade nem sempre é a nossa urgência maior. Ele te trouxe aqui nesse lugar. Não precisou nem abrir o telhado, né? Pode ter sido até um amigo que te convidou. E eu não sei se ele te convidou para dizer, olha, lá tem cura, tá? Lá tem sinais. A sua doença pode ser resolvida. Se te convidaram com essa fala, não há um erro, não há prejuízo pleno com relação a isso, porque se ele quiser, ele pode curar. Amém? Se ele quiser, ele pode curar. Se ele quiser, ele pode mudar a sua realidade interior, de alguma vivência sua que tem te trazido dor. Mas eu quero dizer para você o seguinte: ele vai primariamente realizar na sua vida aquilo que é urgente. Nós, em alguns momentos, pensamos que a demonstração do amor de Jesus é atender às nossas necessidades da vida. Eu não sei o que te traz aqui, e talvez muitas pessoas já se frustraram, já apostataram da fé, já desistiram do Evangelho, ou vivem uma vida cristã de decepção, porque criaram em suas vidas as expectativas, os anseios e os desejos de realização de suas necessidades da vida. Ou seja, se ele não te curou, se ele não te deu prosperidade, se ele não atendeu os seus desejos, muitos se decepcionam. Ele pode fazer isso. E ele tem poder para fazer exatamente isso. Mas o que eu quero dizer para você aqui essa noite, que o amor de Jesus na sua vida é tão grande que ele quer fazer algo que é muito maior do que a tua cura física. É muito maior do que o preenchimento das suas necessidades seculares. Ele tem uma obra maior para fazer em você. E talvez o que você está pensando é a sua cura, é a sua prosperidade, mas ele quer te dar mais. A palavra de Deus nos diz que ele pode fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos. Eu trouxe até as crianças aqui e daqui a pouco elas vão cantar, porque eu lembrei de uma musiquinha. É de praxe que eu vou cantar, né, irmãos? Uma musiquinha de criança, que dizia o seguinte:
O amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus é maravilhoso, Senhor. Grande amor, aleluia, amém. Até lembrei do refrão. Alto é, intransponível, profundo também, mais acessível a sua incomparável, Senhor. Grande amor, aleluia, amém. Eu quero dizer que o amor de Jesus é maravilhoso e o que Ele quer fazer na sua vida é muito mais do que cura física. A maior obra, meus amados irmãos, na vida de um ser humano, na vida de uma pessoa, não é a sua cura física, não é a sua prosperidade, não é a sua vida confortável. A maior realização na vida de um homem, de uma mulher, de um ser humano, é experimentar a salvação em Jesus. E é isso que ele faz para aquele paralítico, dizendo: homem, os seus pecados são perdoados. Isso é primário. Isso é mais importante. Sabe por quê, meus amados irmãos? Você pode ter sido curado, ok, amém, tudo bem. Mas você vai morrer. Você pode ter prosperado, mas você vai morrer e toda a sua prosperidade não vai ter valor algum. Os seus problemas familiares, eles podem ser, melhor dizendo, ser resolvidos. Serem resolvidos melhor. Mas isso vai passar. O que Ele está querendo fazer na tua vida é algo que tem extensão por toda a eternidade. Talvez o que você está querendo é muito pequeno. Ele quer fazer algo maior em sua vida. E o que a gente precisa pregar nas nossas igrejas é sobre salvação. É que Jesus salva. E não usarmos os nossos púlpitos, as nossas igrejas, fazendo deste lugar um lugar de barganha, ou um lugar onde se oferece aquilo que o povo procura, a lei da procura e da oferta. O que nós precisamos anunciar é o evangelho da salvação, de alguém que é único e capaz de perdoar os pecados, questionado até pelos escribas e fariseus. Eles começam a dizer: quem é este que pode fazer isso e perdoar pecado? Somente Deus pode perdoar pecado, mas Ele é o próprio Deus, o Deus encarnado. Ele pode te libertar dessa vida de escravidão do pecado. Ele pode tirar você desta condição e salvar a sua alma. A palavra de Deus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? As nossas igrejas não podem deixar de anunciar aquilo que é essencial, que é maior, que é mais poderoso, que é a salvação, trocando por migalhas, prometendo para as pessoas cura. É verdade que isso enche igreja, atrai muito as pessoas,
Mas o que o Evangelho de Jesus nos mostra, meus amados irmãos, é o que Ele quer fazer é muito maior. O que te trouxe aqui? Vamos lembrar dos personagens. Escribas e fariseus. E aí nós precisamos olhar de que forma tem sido a nossa vida. Como a gente tem olhado. Ainda bem que tem a torcida, que é a minha neta. Como você olha? Será que o seu comportamento é tal como o dos escribas e fariseus? Que olha para as pessoas com crítica, com julgamento, com orgulho. Nós precisamos olhar para as pessoas com amor. Quem aqui é melhor que o outro? Ninguém. Eu nunca vou olhar para o meu irmão com um olhar de superioridade. Ele é tanto quanto eu, um pobre pecador. Conforme nós cantamos. É assim que a gente tem que olhar aqui e entrar aqui. Todas as vezes que viemos cultuar ao Senhor, reconhecendo a nossa falta. Talvez a gente tenha que aprender, tal como aqueles amigos que pegaram o paralítico e levaram até Jesus. Aproveito essa deixa e pergunto, quem você tem levado até Jesus? Aqueles homens levaram o paralítico até Jesus sem conhecer a Jesus. Eles ouviram falar que ele estava curando. Talvez eles tenham visto algumas curas que aquele Jesus realizou, mas possivelmente esses amigos não tiveram experiência com Jesus. Foi elogiado pela fé dele de levar Jesus, mas possivelmente eles não tiveram experiência com Jesus. E você teve a experiência com Jesus daquilo que ele fez na sua vida e quem você tem levado até Jesus. Outro personagem é Jesus. Que salva primeiro, porque a salvação é primária. E depois, mais adiante, olha o que diz o verso de número 24 na sua parte final. E disse ao paralítico, eu digo a você, pegue o seu leito, vai para casa. Jesus é aquele que salva. Mas conforme eu disse, essa é a mensagem primária. Mas Ele também é aquele que cura. Ele é aquele que cura. Eu sei que a mensagem primária é de salvação e é essa que a gente está seguindo aqui, pensando, a mensagem da salvação. Mas também eu abro uma outra possibilidade para você que está aqui, que já é salvo, mas que também tem uma outra necessidade. Necessidade de cura. Necessidade
de uma vida melhor. Não é a mensagem central, mas faz parte de algo que Jesus pode fazer. Ele pode mudar a sua realidade. Ele pode te salvar. E Ele pode também te curar. Meus amados irmãos, Jesus é amor. Não importa a sua história, a sua vida. Talvez muitos se achem melhores do que você. Julgam a você pelos seus tropeços, pelas suas falhas, agindo tal como os fariseus, muitas pessoas agem assim. Mas Jesus te ama. Não importa a sua história, não importa o seu passado, não importa os teus tropeços. Jesus é amor. Ele te ama como você é. Talvez você até esteja lutando, sabe? Você está lutando para se levantar, mas são tantos acusadores, tantas críticas, tantas ações que te jogam para baixo. Quero dizer para você que Jesus é amor. Se você tem falhado, se você tem tropeçado, Jesus é amor. Se você está perdido nessa vida e não encontrou o verdadeiro sentido da vida, Jesus, Ele te ama tanto que além de remover os seus pecados, Ele é aquele que te salva, que te dá uma nova vida. Ele te ama tanto, você é tão importante para Ele, que Ele deixou o céu. Ele deixou o céu. Ele deixou de fazer uso dos seus atributos divinos. Ele não deixou de ser Deus. Ele só deixou de usar os seus atributos divinos, se encarnando, vivendo aqui nesse lugar, sofrendo, sendo crucificado, padecendo com tamanha intensidade que a gente nem consegue dimensionar tamanho sofrimento dele. Foi por você. Foi por você. Ele fez isso porque Ele te ama. Porque Jesus é amor. Você é importante para Ele. Dois convites para essa noite. Se você precisa receber esse perdão, porque dos escribas e fariseus você só vai receber as críticas, mas de Jesus você vai receber o perdão. Ele não quer nem saber o que você fez. É que nem a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, ele diz o seguinte: eu vou voltar para casa do meu pai e vou dizer: pai, eu pequei. E o filho começa a tentar expressar o seu discurso, mas o pai não quer nem saber. O pai cala, deixa o filho se calar e abraça o filho, o beija, lhe dá uma veste nova, coloca sandália nos seus pés. O pai não quer nem saber o que você fez, o que você cometeu. Ele quer te colocar em um lugar de honra. Ele quer salvar a tua vida.
Nós vamos ficar em pé. E quem vai cantar a canção é as crianças. Não vai ser eu, né? Eles vão cantar. O amor de Jesus é maravilhoso, o amor de Jesus. Vamos cantar com eles? As crianças vão vir aqui à frente. É maravilhoso o amor de Jesus. É maravilhoso, Senhor. Grande amor. O amor de Jesus é maravilhoso e Ele quer salvar a tua vida. O amor de Jesus também é aquele que pode te curar. 2 convites aqui. Vamos ficar em pé. Primeiro convite, e mais importante, é se você quer ter o perdão dos seus pecados, para que você venha aqui à frente e a gente possa orar juntos. Porque Ele está aqui. Ele está aqui para te perdoar. Segundo convite é o seguinte. É que se você está tal como aquele coxo, sofrendo, possivelmente a história daquele coxo foi de toda uma vida de sofrimento. E aí Jesus vai e diz para aquele coxo: homem, toma o teu leito, vai para casa. Esse Jesus que está aqui, Ele pode te salvar. Ele também pode te curar. Então, se você precisa de cura, cura física, cura interior, você que está sofrendo, eles estão comportados, estão comigo aqui, né? Então tá bom. Vamos convidar eles para vir à frente, né? Os que precisarem. Você que precisa de salvação, perdão do seu pecado. O amor de Jesus é aquele que perdoa. O amor de Jesus é aquele que muda a sua história, que pode mudar a sua realidade. Você que está sofrendo tanto, cheio de dor, às vezes eu ouço relato de pessoas que têm fibromialgia. Gente, quem tem é uma dor, postou lá, né, Rose? Uma dor terrível. Dói 24 horas. Você crê que Jesus pode curar? Não tem fibromialgia, não tem paralisia, não tem cegueira. Ele é aquele que pode curar. É aquele que pode curar o seu interior. Você que está sofrendo uma vida sem perspectiva, é aquele que pode curar o teu interior. Ele é aquele que, mais do que tudo, Ele pode salvar para você ter uma vida na eternidade. Enquanto as crianças cantam, depois da canção eu vou orar por você que está aqui na frente. Vamos lá, crianças? Vamos cantar essa bela canção. A igreja ajuda.
Obrigado, crianças. Podem ficar aí à frente. A gente vai orar. O amor de Jesus é maravilhoso. Experimenta desse amor de Jesus. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por Jesus, que vê diferente dos homens, como nos veem, que nos vê sem críticas, sem orgulho, sem julgamento, e nos vê com amor, que nos vê com graça, que nos ergue do pó e traz salvação. Mas também o amor de Jesus é aquele que cura as nossas enfermidades. O amor de Jesus é aquele que cura a nossa alma, que traz uma nova vida para nós. Que possamos, Senhor, então viver, desfrutar desse amor de Jesus. Obrigado pela vida dos irmãos aqui à frente, pela vida da nave da igreja, pelos presentes aqui nessa noite. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar rapidinho, as crianças podem sentar. Obrigado pela ajuda de vocês, tá bom? Meus irmãos, todos presentes aqui nessa noite, nos visitando, sejam muito bem-vindos. É uma alegria recebê-los. Eu peço que a igreja, bondosamente, olhando para a pessoa que você não conhece, não viu aqui ainda, ao sair essa pessoa, cumprimente ela, deseje umas boas-vindas, dê o acolhimento para ela. Aproveitando, já encerrando o nosso culto, nós estamos no mês da família, a partir de maio agora. 1º de maio nós temos o nosso passeio da família, no dia 1º lá no sítio em Queimados. O presbítero Eliton já está aí divulgando. E o Ministério da Família está com esse trabalho durante todo o mês de maio, às terças-feiras e aos domingos, manhã e noite, com esse tema, Honra em Família. Só temos esse aviso? Eu falei. Tem um passeio de casais, é esse? Passeio de casais em setembro também. Tem pouca vaga, vai acabar logo, né? Então, mas eu acho que ainda tem vaga, você pode, vai ser lá em Friburgo. Então, os casados estão convidados para esse momento.